Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho. Olá, pessoal. Boa noite, muita paz, muita luz. Estamos começando mais um programa, o nosso Medicina da Alma, onde nós estamos estudando hoje o livro Libertação, de André Luiz. Eu sou Andressa Bispo, aqui da cidade de Barra Bonita. É sempre uma alegria estar aqui participando desse estudo, refletindo junto com vocês. E antes da gente começar, vamos agradecer, porque agradecer nunca é demais, na verdade. Agradecer a Deus pela oportunidade de estudo e de encontro, e que Jesus possa abençoar essa nossa conversa, essa nossa reflexão em torno do Evangelho. E, claro, vamos agradecer também à família Renovando Consciências, a vocês que vêm aqui buscar auxílio, consultório, esclarecimento, e aos nossos canais parceiros, que vêm também retransmitir a nossa programação ao vivo para outros corações, outras regiões aqui do nosso abençoado Brasil e até mesmo exterior. Nós temos aqui o nosso canal lá, Consolar e Esclarecer de Lisboa, Portugal. O pessoal está ao vivo lá nos acompanhando aqui também. Bem, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando, né, o nosso Medicina da Alma, o Estudo da Libertação, era feito às quartas-feiras, às 11 horas da noite, e por conta do horário, por conta da minha rotina, nós achamos um lugarzinho aqui às 7h30 da noite para conseguir fazer esse programa, para ficar bom para todo mundo. Então, a partir de hoje, nós ficaremos fixo nesse horário, às terças-feiras, 7h30 da noite até às 8h20, por aí, tá ok? Dando continuidade aos nossos estudos, nós já passamos pela introdução, pela historinha de Emmanuel, a introdução de André Luiz. Agora, a gente está estudando o capítulo 1. Nós já vimos, assim, os 2, 3 primeiros parágrafos dessa obra. Emilson Prial participou com a gente aqui semana passada, e por conta de outros compromissos, ele não vai conseguir participar hoje, mas aqui, ele sabe, as portas estão abertas, a hora que ele puder, ele será bem-vindo. Vamos colocar aqui, então, qual seria o nosso parágrafo de hoje, tá? Para a gente poder dar sequência, se vocês me acompanharem aqui. Então, nós falamos na semana passada sobre a educação, né?
Ele diz assim: sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro, né, dos arredores para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo em aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso, do centro para fora. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. Então, esse pedacinho aqui, semana passada, pessoal, deu muita pano para manga, né? Pano para manga. Né? Emilson comentou bastante sobre essa educação da criatura, sobre a absorção que a gente tem do exterior, passando aí pelo período infantil, adolescente, até chegar à idade madura, aonde a gente, então, começa a escolher melhor os caminhos a tomar. Nós vimos aí uma boa parte, uma boa reflexão em torno da educação moral do espírito. Porque, lembrando, André Luiz, ele está reunido com outros companheiros, centenas de companheiros, em um recinto no mundo espiritual, se preparando, recebendo orientações do orientador Públio, para que eles possam, né, descer, né, vamos falar dessa forma, para que eles possam adentrar as zonas trevosas, purgatoriais do mundo espiritual. Então, ali eles estão sendo preparados, orientados de como vão fazer isso e de como esses trabalhadores devem se comportar diante daquele que sofre, daquele que está em tormento, em aflição. E agora, nesse parágrafo seguinte aqui, nós encontramos outra instrução muito interessante, que nos diz respeito. Tudo que está escrito aqui, pessoal, não foi escrito para quem está desencarnado. Tudo que está escrito aqui é para quem está encarnado. E se nós não queremos, né, lendo essa narrativa, dessa vivência de André Luiz no mundo espiritual, se nós não queremos nos encontrar na situação difícil que ele nos narra, para isso, então, a gente precisa estudar e ler a obra, conhecer o que acontece do lado de lá. Então, aqui nesse paragrafinho que eu deixei em amarelo, ele diz assim, ó, o espírito humano, tá? Ele lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda, que é a eletricidade, no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que é a força mental, que nos preside todos os atos da vida. Então, na semana passada, nós estávamos falando justamente dessa presidência da mente sobre todo o resto. Todo o resto. Porque vejam vocês, pessoal, deixa eu diminuir aqui. Vejam vocês, né? Se nós desencarnamos, certo? Se o nosso espírito deixa o nosso corpo, porque o corpo já não comporta mais, né, vida orgânica, né, já não comporta mais a presença do espírito, então o espírito é expulso pelo corpo, ok? Tem uma lição no Livro dos Espíritos que nos ensinam que não é o espírito que expulsa o corpo, é o corpo que expulsa o espírito. Porque nós só nos desligamos do corpo quando o corpo já não tem mais vitalidade orgânica para sustentar o espírito ligado a ele. Então, isso é um ponto interessante que talvez muita gente não saiba. Quando chega, né, a hora determinada, o dia determinado do nosso desencarne, nós vamos ser expulsos pela matéria, pelo corpo físico. Por ele, nós vamos ser expulsos. Boa noite, Maria Helena.
Doutora Norma, boa noite, seja bem-vinda, viu? Você também deixa seu boa noite aqui para a gente. Obrigada, viu, Maria Helena, pela presença, sempre aqui com a gente. Viu que mudou de horário, né? Agora é 7h30, está ficando mais cedo o nosso estudo. Bem, e quando ele fala aqui que a mente, ela preside todo o resto, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Quando nós morremos, desencarnamos, o espírito deixou o corpo físico, o que sobra? O que resta do corpo? Resta vida? Inteligente? Resta condições de escolher querer continuar vivo ou não? Que tipo de manifestação tem um corpo sem o espírito? Então, primeira coisa, nós temos que pensar nisso. O que sobra quando nós deixamos a matéria? Não sobra nada. Só sobra uma veste da qual você usou bem ou usou mal na existência. Só sobra um instrumento do qual você pode ter feito bom uso ou não. Então, deixando a matéria, as coisas da matéria ficam aqui. O espírito daqui só leva conhecimento adquirido e débitos acarretados. Só isso. Então, veja, quando ele fala aqui que a mente, ela preside todo o resto, eu até trouxe para vocês aqui, semana passada, o significado de presidir, né? E aqui ele nos diz que essa palavrinha aqui, que está expressando no texto aqui, André Luiz, significa dirigir, assistir, guiar algo ou alguém. Então, a nossa mente, ela tem a capacidade de cuidar de todo o resto. E muitas pessoas fazem confusão com o seguinte: o que é a mente? Espírito é uma coisa, mente é outra. Se nós olharmos para o corpo físico, nós temos que nos atentar para o seguinte: o cérebro humano é o processador. É aquele que envia todos os comandos para o resto do corpo. Então, quem preside aqui o nosso corpo físico é o cérebro humano, tá? Na matéria. Mas, a gente volta naquela primeira pergunta: quem comanda o cérebro? São os hormônios? São as substâncias? São as proteínas? São as excreções? Quem comanda o cérebro? Quem dá ao cérebro a vontade inteligente para agir, para escolher? Então, vejam bem, a nossa mente, mesmo sendo acoplada, né, ao perispírito, mesmo não sendo material, através do perispírito, que é uma mistura de matéria espiritual e matéria, né, aqui do nosso globo terrestre, consegue dar o comando ao nosso corpo. Então, a presidência de tudo está no espírito. Quando nós falamos aqui na doutrina espírita, nossa mente, nós estamos nos referindo ao comando espiritual do nosso ser. Porque o espírito não tem forma, então não tem localização de cérebro, de órgão.
O nosso espírito é uma centelha, é uma chama, um clarão. Como é que você vai identificar, vai localizar um cérebro, um coração, numa centelha, numa chama? Como? Boa noite, Selma. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pela presença. Luz e paz sempre para você também, para todos nós. Então, nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, nós entendemos e aprendemos estudando, tá, pessoal, a doutrina espírita, que o espírito é a própria mente. E mente é um termo que a gente usa para designar as funções que o nosso cérebro dá aqui na Terra. Mas quando a gente deixa o corpo físico, nós falamos, né? Tem muitas nomenclaturas, muitos termos. Tem termos usados até, né, pelos espiritualistas, até o próprio André Luiz vai usar esse termo, corpo mental. O que é o corpo mental? O corpo mental que envolve, né, que está envolvido nas qualidades perispíriticas, né, do perispírito, esse corpo mental, ele é justamente a emanação daquilo que nós desejamos, queremos, sentimos e pensamos. Então, toda vez que a gente sente, pensa, nós emanamos, exteriorizamos essa energia que forma um corpo ao nosso redor, chamado corpo mental, que é uma emanação espiritual. Aí, lendo aqui de novo esse parágrafo, né? Quando ele coloca aqui para gente, o espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade. Nós devemos lembrar que existem vários, né, volts de eletricidade. Várias correntes elétricas no mundo, né, dominados pelo homem. E assim também é na nossa mente. Nós não temos, assim, noção de intensidade e teor da potência que tem a nossa mente. Quando nós falamos, aquela pessoa sentiu vontade de mudar e mudou, o que aconteceu com ela? Por que ela conseguiu alcançar um objetivo e eu não? O que faltou para mim que teve nela? Então, a gente precisa entender qual é a voltagem da nossa corrente mental. Qual é a potência da vontade que dirige, né, as nossas ações. E aí a gente vai pegar aqui no livro Mundo Maior, Calderaro, explicando para André Luiz sobre o cérebro do desencarnado e do encarnado. Porque André Luiz, já no Mundo Maior, tinha uma grande dúvida. Por que milhões de criaturas se debatem na dor e no sofrimento no mundo espiritual? Por quê? Por que quando a gente desencarna, a nossa primeira sensação é que a gente vai para um umbral? Por que a gente não tem a impressão que a gente vai passar direto e vai ser bem acolhido? Por que a gente olha uma pessoa perdida nas drogas, na marginalidade, na prostituição, na criminalidade, e a gente logo faz uma associação de que essas pessoas estarão em tormento, além túmulo? Por quê? Será que Deus não dá oportunidade para ninguém? Não os ama?
Nós precisamos entender isso. Mas primeiro eu vou falar boa noite, pessoal. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo, viu? Gratidão, gratidão sempre. Amém. Que assim seja. Heitor Freitas de Andrade. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigada, viu? E a Licínia Ferreira. Boa noite, Licínia. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Vocês vão colocando as dúvidas aqui nos comentários, tá, pessoal? Então, gente, é o seguinte. Nós precisamos saber o que é que nos leva a habitar mentalmente, espiritualmente, regiões como as que André Luiz vem descrever. E no livro, que eu já falei para vocês aqui, vou colocar No Mundo Maior, Calderaro, ele vem fazer uma explicação para André Luiz do cérebro humano. E ele compara o cérebro humano, né, a um castelo de 3 andares. Eu não estou falando ainda do espírito. Eu estou falando do espírito agindo sobre a matéria, comandando o cérebro, ok? Encarnado. E isso nos diz respeito. Porque até onde eu sei, né, todo mundo que está digitando aqui no comentário está encarnado. Se tiver alguém desencarnado aí, me avisa, tá ok, pessoal? Boa noite, Vera. Seja bem-vindo. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui esse castelo de 3 andares, né? Vamos começar do último, o terceiro andar. O que tem no terceiro andar do nosso cérebro? Tem o subconsciente, né? Aonde ficam lá gravados os impulsos automáticos, o sumário, a relação viva dos serviços já realizados, ou seja, no subconsciente, né, do nosso perispírito, agora eu vou falar do perispírito, fica registrado todas as nossas vidas passadas. Tudo que nós adquirimos em conhecimento, em virtude e em imperfeições e débitos, fica tudo devidamente registrado no nosso subconsciente, do perispírito. E quando o perispírito toma, né, forma no ventre da mãe um corpo de carne, esse corpo, esse cérebro material vai ter acesso ou não a esse subconsciente. Obrigada, Nilde. Seja bem-vinda, viu? Muita paz, muita luz para você. O Juan falou, pensamentos grandes em o coração, que devemos pedir a Deus. Isso mesmo, Juan. Feliz dias para você também aí. Obrigada, viu? Fala a cidade que você está nos acompanhando, Juan. Espanha. Bom, primeiro andar, né? No caso, terceiro andar. Impulsos automáticos, ou seja, nesse terceiro andar, pessoal, dessas vidas passadas, estão ali as nossas ações perto, né? As nossas ações que corresponderam ao nosso estado primitivo, animal. Então, né, o nosso progresso, a nossa jornada evolutiva está registrada no nosso subconsciente, nos mostrando todo o nosso progresso ou não. Então, tudo que for de instinto primitivo, né? Tudo que te aproximar mais da natureza animal do que espiritual, você vai encontrar nesse andar, nesse departamento. E é por isso que às vezes é difícil a gente mudar alguma coisa em nós. Porque nós precisamos descer 2 andares para chegar no terceiro, que é o subconsciente, para poder pegar essas nossas imperfeições, essa nossa brutalidade, esse nosso endurecimento espiritual
colocar debaixo do braço, né? De uma forma assim, hipoteticamente falando, né? Abstrata, colocá-la debaixo do braço para poder subir os degraus da evolução. Então, veja. Boa noite, Lucilena, seja bem-vinda. Madalena Gama, seja bem-vinda também. Obrigada, viu, pessoal? Talvez você não esteja tendo acesso a esse terceiro andar e perceber quais as imperfeições que você ainda precisa tratar. Então, quando a gente desce nesse terceiro andar, é para identificar em nós o que a gente ainda tem de ruim, o que a gente ainda tem de imperfeição espiritual. E por que elas estão lá guardadas e eu não consigo mudar? Tudo que a gente fizer, pessoal, exatamente tudo que a gente fizer aqui na vida, nas passadas e na futura, fica devidamente registrado. Deus nos concedeu o maior e o mais potente computador do mundo, da galáxia, aonde não se perde nada, que é o nosso perispírito. Bem, então, saindo agora do terceiro andar, nós vamos encontrar o segundo andar desse castelo. O que é esse segundo andar? Então, o Calderaro vai falar para André Luiz, olha, domicílio das conquistas atuais. As qualidades nobres que estamos edificando, muita gente não sabe o que significa essa palavra. Edificar é construir. Quando você está edificando uma casa, um prédio, uma escola, você está fazendo o quê? Você está construindo desde o alicerce até a finalização da obra. Então, quando nós falamos edificação, nós estamos falando em construção. Então, o segundo andar é um andar de construção. Você está em reforma, em acabamento, ampliando os cômodos desse andar. Porque cada vez que você usa desse andar na vida presente, nós estamos edificando o quê? Se o de baixo faz parte do passado, o subconsciente, esse segundo andar vai fazer parte do presente. Então, nós estamos edificando o futuro. Porque vocês lembram que vocês vão reencarnar de novo, não lembram? E aí, você reencarnando de novo, você vai levar o quê para a próxima reencarnação? Porque essa história de que ninguém nasce sabendo é balé. É balé. Porque todo mundo nasce com a sua bagagem espiritual de vidas passadas. Vidas passadas. E quando nós chegamos a uma determinada fase da nossa vida, saindo da infância e entrando na pré-adolescência, nós já conseguimos acessar esse segundo andar. Que foram as conquistas da vida presente, da última vida que você viveu. Então, veja, olha o poder do nosso cérebro, da nossa mente.
nós podemos trazer à tona como criaturas humanas, vivendo encarnadas, tudo o que nós conquistamos ou não em outras vidas. É claro, vai depender de alguns fatores. Mas o interessante aqui é nós nos atentarmos que nesses 3 andares, depois de você passar pelo instinto, que é o 3º andar, passar pelo domicílio das conquistas, que é o 2º andar, que diz respeito à vida atual, presente, você vai encontrar o quê? O 1º andar. E esse 1º andar, Calderaro vai explicar para o André Luiz o seguinte: o 1º andar aqui é a casa das noções superiores, as eminências que nos cumpre atingir da vida futura, que é o nosso superconsciente. E muito se tem falado aqui, pessoal. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. Muito se tem falado sobre o despertar da consciência. Quando nós falamos do despertar da consciência, nós estamos falando para despertar o presente, o agora. Acorda. Acorda porque você não é mais bárbaro, você não está mais no tempo das cavernas, você não é mais puxada e arrastada pelos cabelos, você não vive apenas para comer e sobreviver. Agora você tem que prestar atenção na era espiritual que te cerca. Esse é o consciente, é o despertar da consciência. É você saber que você é muito mais do que um corpo físico, do que células, átomos aglutinados, reunidos. Então, essa é a era do consciente. E agora? Mas e agora? E a era do superconsciente? Quando ela vai ser? Quando ela vai vir? Olha, quando nós falamos de superconsciente, ele está nos explicando aqui que é o nosso acesso à espiritualidade superior. E nós só conseguimos ter acesso a essa casa superior, aos espíritos superiores, se a gente já tiver bem limpinho moralmente. Porque é fácil para os espíritos superiores descerem e virem de encontro a nós que ainda estamos impuros, que ainda estamos contaminados pelo ódio, pela vingança, pelo rancor, pela mágoa, que ainda sentimos inveja, que ainda cobiçamos o que é o do outro. Então, para os espíritos superiores, é uma alegria e é fácil eles se locomoverem das esferas celestes e virem ao nosso encontro. Porque para eles não tem mais limites. Não tem. Não tem mais restrições vibratórias para chegar aqui na nossa esfera. O próprio Jesus é um exemplo disso. Ele é um Cristo, um governador, um espírito superior elevadíssimo. E teve barreira para ele poder encarnar aqui no mundo de prova e expiação? Num mundo considerado como exílio pelos espíritos? Você sabia que você está num exílio? Que por causa da sua rebeldia espiritual contra Deus, da sua falta de obediência, você foi exilado, você foi transferido para um mundo onde você aprendesse a dar valor na vida e em Deus? Alguém sabia disso? Então, veja, para eles descer até nós é fácil. Agora, para a gente chegar até eles, nós precisamos, suar.
A gente precisa ralar muito. Ralar aí as nossas imperfeições no ralador, até não sobrar mais nada. E aí a gente vai ter essa condição de acessar essa casa mental superior. E veja, não é nada assim impossível nem sobrenatural. Quando nós estamos devotos, inclinados a nos melhorar, queremos sair do estado de imperfeição que a gente se encontra para aprender mais. Eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero ouvir mais coisas boas, eu quero escutar mais música boa, eu quero conversar com pessoas que me fazem o bem e que possam me ensinar alguma coisa. Quando nós começamos a nos transformar de dentro para fora, que é a educação espiritual do espírito, que a gente já viu, então nós começamos a abrir a frestinha da porta dessa casa de acesso aos espíritos superiores. E quanto mais você se melhora, se depura das imperfeições, mais acesso você dá a esses amigos. Então, às vezes, como eu falei lá atrás, a gente vê alguém mudando de verdade, alguém transformado de verdade, no meio dos hábitos, dos vícios, né, que escravizam a criatura aqui na Terra. Às vezes você vê uma pessoa que ela vai para determinada religião, não importa ela qual seja, e ela consegue, por conta dessa conexão com Deus, ser outra pessoa. Ela consegue deixar de ser dominada pelo vício, né? Para poder dominar a própria vida. E o que aconteceu no cérebro dessa pessoa? Para qual andar? Qual foi o andar que ela acessou para causar nela a mudança? O que ela foi buscar? Duas coisas. Primeiro, ela identificou uma imperfeição do terceiro andar, que já vem acompanhando ela, às vezes, em muitas ocasiões, muitas vidas. Segundo, ela acionou o segundo andar, que é o domicílio das conquistas, através da própria vontade. A vontade é um atributo, é uma qualidade do nosso espírito. E sem essa qualidade, nós não damos impulso às nossas ações. Sem a vontade de mudar um pensamento, você nem muda o pensamento, nem muda a ação. Você só continua querendo, desejando. Mas, se você realmente não exercitar essa vontade de forma com que ela se materialize, se concretize, dificilmente você vai sair do lugar. É igual fazer dieta, né? A gente fala, segunda-feira eu começo. Não, com uma vontade de emagrecer, de ficar com o corpo mais bonito, não, a roupa não está servindo mais em mim. Aí chega segunda-feira, qual vontade que fala mais alto? A de comer ou a de fazer exercício? Entende? Então, esse departamento, o segundo, ele é o impulso para nós alcançarmos o terceiro. As nossas conquistas do presente é que vão nos colocar no amanhã, aonde nós estaremos amanhã. Não só numa próxima reencarnação, mas a sua conquista de hoje vai te colocar no lugar certo após o seu desencarne.
você pode fazer parte dessas bilhões de criaturas que se debatem na dor e sofrimento, como André Luiz nos conta, você pode estar fazendo parte das centenas de espíritos que estão acolhidos numa colônia, num pronto-socorro, e programando uma próxima vinda ao planeta Terra. Então, pessoal, eu trouxe aqui também uma fala de Calderaro a respeito disso, aonde ele diz assim, ó, no primeiro deles, né, no primeiro andar, que é o terceiro andar, moram o hábito e o automatismo, tá? Então, a gente tem que pensar no hábito como algo que a gente faz e repete todo dia, por várias reencarnações, e fica difícil de mudar. Então, você veja, né, os animais, eles têm muito isso. Se você coloca um pote de água, um pote de comida em determinada localidade da casa, quando você muda, o animal não gosta. Porque ele já criou o hábito de que ali naquele cantinho você vai colocar a comida dele. E o ser humano também é mais ou menos assim. Tem ser humano que detesta mudança. Em todos os sentidos. Tem ser humano que detesta sair de casa. Tem ser humano que detesta ficar em casa. Tem ser humano que detesta a vida na cidade. Tem ser humano que detesta a vida no campo. E quando se relaciona com alguém que é da vontade, dos gostos, que são opostos, é um problema. Seria para adicionar, né? Seria para adicionar a nossa vida. Para você conhecer outras coisas, para você conhecer outras vontades, outros gostos, outras culturas, mas o espírito, às vezes, ainda é muito rígido e não aceita aquilo que ele não gosta. Não aceita. Então, por isso, para ele é tão difícil mudar o hábito, o automático. Nós vivemos no automático. Vocês já pararam para se perguntar o seguinte? Jesus fez essa pergunta para Tadeu no livro Boa Nova. Boa Nova. E ele perguntou assim para Tadeu, o discípulo: Tadeu, qual é o maior objetivo da sua vida? O que te faz levantar todos os dias? O que te faz acordar? Com qual objetivo você se mantém vivo? Então, veja, é uma pergunta que todos nós deveríamos escrever na parede, colocar no quarto dos nossos filhos, para que a gente realmente lembre que existe e que temos um objetivo a ser alcançado. A ser alcançado. E que quando nós não nos preocupamos, nos atentamos ou não ligamos, simplesmente não ligamos, se a vida tem um objetivo ou não para seguir o rumo, a gente é levado pela correnteza. A gente vive de qualquer jeito. Deixa a vida me levar, não é assim? Vida leva eu. Então, nós somos levados pela vida, porque nós não entendemos ainda aonde nós queremos chegar. Quem nós somos de verdade? Quem comanda quem? O espírito comanda o corpo ou o corpo comanda o espírito? Pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta? Teu espírito é tudo. O teu corpo é só uma veste que apodrece e vira pó.
Então, pessoal, eis aqui o nosso terceiro andar, que é o hábito e automatismo. Aí ele vai falar, no outro, que é o segundo andar, residem o esforço e a vontade. São duas forças em nós. Não são apenas qualidades, atributos, são forças das quais a gente não conhece a potência. A vontade e o esforço mudam montanhas de lugar. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. A nossa vida atual, a nossa vida presente, se ela não está sendo dirigida pela vontade e pelo esforço, qual andar está dirigindo sua vida? O hábito e o automatismo, que você já tem de muitas vidas passadas. Então, se a sua mente, se o seu espírito não for buscar o esforço e a vontade, você vai continuar no ciclo do automático. E no último andar, no primeiro andar, ele diz assim: demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. É mentira? É mentira de Calderaro que a gente demora para entender o ideal, a meta superior e para alcançar. Ele está contando alguma inverdade aqui? Então, veja. Nós é que determinamos a velocidade da nossa evolução. A evolução não dá saltos, certo? Você não vai sair imperfeito hoje e se tornar anjo amanhã, na outra encarnação. Mas a velocidade pode ser aumentada, você pode chegar mais depressa a essa finalidade se você acessar o segundo andar da sua vida atual, da sua vida presente. Basta o quê? Vontade e esforço. Não tem outro jeito. Não tem, pessoal. E aí ele coloca aqui assim: distribuímos deste modo nos 3 andares, o subconsciente, que é o hábito e o automatismo, o consciente, que é a nossa vida presente, do esforço e da vontade, e o superconsciente, que é quando o nosso espírito já domina o nosso corpo, a matéria, e nós já temos condições para exercitar somente o bem. Aí vocês vão falar assim para mim, não, mas eu sou uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, né? Eu devo estar indo por terceiro andar. Olha, pessoal, esse tipo de julgamento não cabe a mim fazer a ninguém. É uma reflexão de cada um. Mas existe certas características de um ser vivo que esteja alcançando essas moradas superiores. E uma delas é não precisar mais reencarnar num mundo como este. Então, se você está reencarnado, se você não é missionário, se você não é um tarefeiro cumprindo um desígnio superior, talvez você ainda não esteja acessando o terceiro andar. Mas vai depender da nossa vontade e do nosso esforço para isso. Então, pessoal, o poder da mente, para nós, ainda é muito desconhecido. Mas o que nos interessa aqui saber é que nós podemos acessar esse poder, que nós podemos comandar esse poder
e que esse poder vai nos levar aonde nós queremos chegar. Basta que nós tenhamos vontade e esforço. Não tem outro caminho, não tem vida fácil, não tem espiritualização fácil, não tem renúncia sem dor, não tem, não existe. Porque se existisse, se o Espírito Superior não precisasse passar por isso, Jesus não teria sido crucificado, não teria apanhado, não teria sido chicoteado, zombado por nós, criaturas imperfeitas. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje aqui do livro Libertação. A próxima terça-feira a gente vai continuar. André Luiz, então, ele vai encerrar essas instruções e vai adentrar as zonas trevosas, de purgatoriais, e vai nos contar qual vai ser a tarefa dele e o que ele vai encontrar lá. Que nós possamos fixar na nossa mente, no nosso espírito, que nós temos condições de mudar tudo em nós, tudo. E que nós temos condições de nos conectarmos a qualquer momento com Deus e com a espiritualidade. Basta que a nossa vontade assim deseje. Muita paz a todos, muito obrigada ao Juan, obrigada, viu, pela presença, a Eliana, a Madalena, a Luciana, a Nilde, a Vera, a Licínia, o Heitor, o Manuel, a Selma, a Ivone, a Norma, a Maria Helena. Tem bastante gente também acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Eu vi que o meu irmão também está me assistindo pelo Facebook. Um beijo, Maicon. Espero que você tenha gostado. Espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem aí, não despluguem, pelo amor de Deus, porque daqui a pouquinho, às 9 horas, nós vamos começar aqui o nosso estudo, o Livro dos Médiuns, com um convidado de São José do Rio Preto, Antônio Carlos Navarro, expositor, palestrante, dirigente de casa espírita. Então, nós vamos falar sobre o sobrenatural e o maravilhoso do Livro dos Médiuns. Fiquem grudadinhos, coloca aí, ativa o sininho, a notificação. Já já nós vamos começar o estudo, tá ok, pessoal? Gratidão a todos vocês. Até daqui a pouco. E esse estudo, então, terça que vem aqui, 7h30, em novo horário. Um abraço, pessoal.